Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Telejornal UERJ Online, ao vivo direto do estúdio Alberto Diniz. Eu sou Guilherme de Alencar. Eu sou Thalita Buriti, e se você tem alguma sugestão de pauta, crítica ou elogio, envie um e-mail para contato@tvuerj.com.br. Isso aí, começamos o TJ de hoje pedindo desculpas, pois ontem ele não foi ao ar devido a alguns probleminhas técnicos aqui no estúdio. Ele também não foi ao ar na última quinta e sexta-feira, dias 12 e 13 de junho. Isso porque a TV UERJ foi transmitir ao vivo o 5º Seminário ESSO-IETV de Telejornalismo, direto do Sesc do Flamengo. Bom, o seminário consiste numa seleção de reportagens classificadas pelo Prêmio ESSO de Telejornalismo de 2007, que foram exibidas e debatidas por seus autores. E até sexta-feira você vai conferir uma série especial sobre a cobertura do evento. Acompanhe agora a primeira parte. No primeiro dia de seminário, na parte da manhã, as jornalistas Shirley Souza e Aline Rezende apresentaram a reportagem São Francisco, sobre o rio que banha grande parte do Nordeste brasileiro. Sempre tive muita vontade de fazer um programa sobre São Francisco, porque em 2006 eu comecei a fazer o programa Planeta Minas Meio Ambiente. E eu fiquei na Mata Atlântica, no Cerrado, fazendo normal, e a minha cidade é banhada pelo São Francisco. Está a 140 quilômetros da nascente. Louca, né? Porque ótimo. E aí surgiu essa ideia. Logo, eu falei, mas não tem como falar do São Francisco sem falar da história dele. E aí logo o Chifre apareceu e nós fizemos a dobradinha. Não teve, sabe, não foi uma coisa de pensar muito. Já era um desejo que eu tinha de fazer o programa e ela veio com a ideia, vamos fazer sobre São Francisco. Pela importância que o Rio tem em Minas Gerais, né? Pela importância que o Mineiro dá ao São Francisco. Não teve. Igual eu falei, trabalho teve, mas a dificuldade nossa, ela não teve nada a ver com o tempo. Né? Nós tivemos dificuldade de estrutura mesmo, do roteiro, de como que a gente vai colocar aqui, como que vai costurar, porque costurar esse programa é muito difícil, porque tinha que intercalar a China e eu, e não podia fugir muito do assunto, né? Um assunto tinha que entrar dentro do outro. Mas... E aí um assunto puxa o outro, como a Aline disse, aí começa com a ideia, poxa, tá o São Francisco aí, estão discutindo a respeito da transposição dele, é um rio presente, não só aqui no estado, mas em vários outros. Vamos falar? Vamos. O que nós vamos falar do Rio São Francisco? Como qualquer reunião de pauta, né? Começa assim, começa com uma ideia, como é que nós vamos começar? Nós vamos falar de quê? Vamos falar do meio ambiente, quase tem a questão da transposição, a poluição do São Francisco. Tá, aí vem uns outros assuntos. Poxa, mas nós vamos falar disso, que tem a ver com a navegação, que tem a ver com a história, que tem a ver com a cultura. E aí foram surgindo todos esses temas que a gente sentiu que ele não poderia ficar de fora. E aí veio essa ideia, bom, então não vai dar para fazer um programa só ambiental, vamos ter que fazer um programa que tenha a ver com a cultura, com a economia. Então, e se a gente juntasse então as duas repórteres, vamos fazer... E assim a ideia foi caminhando. Sempre embrionário, um vai sugerir um editor, um produtor, o próprio repórter, vai costurando. As jornalistas comentaram sobre a diferença do trabalho feito diariamente e as grandes reportagens. Conciliar o trabalho diário com programas especiais como esse, se torna difícil, porque só exemplo desse do São Francisco, eu fiquei 10 dias no norte de Minas. Então, são 10 dias fora da sua cidade, fora da sua rotina. Então, se você tem que fazer uma matéria para o dia ou apresentar um jornal, isso fica inviável. Então, mesmo quando você não está gravando, na volta você tem toda a elaboração do texto, você tem a edição que toma e consome o seu tempo também. Então, enquanto você está envolvido na gravação daquele programa, eu acho que você realmente, como repórter, você é absorvido para isso. E amanhã continuamos com a segunda parte da série de matérias. Não deixe de acompanhar. Agora, falando um pouco de UERJ, amanhã, dia 18, vai haver uma palestra sobre os 30 anos do movimento LGBT no Brasil. Ciro Mahomed foi ao Instituto de Medicina Social e traz mais informações. Bom, o CLAN, Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos, convida para a palestra, dia 18 de junho, do historiador James Green, da Brown University. Estamos aqui com o Washington Castilhos, responsável pela comunicação social do CLAN, que falará um pouco mais sobre o evento. Bom, o evento marca, os 30 anos do movimento LGBT no Brasil. É um momento único, como o momento da primeira Conferência Nacional LGBT, que o Brasil realizou na semana passada em Brasília, e é uma iniciativa inédita no mundo. Nunca houve um evento, uma conferência onde se reuniram pessoas, enfim, políticos e autoridades para discutir
problemas e políticas para a população de gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros, né? Travestis e transexuais. Então, a palestra do James Green vem nesse bojo para comemorar esses 30 anos de movimento. Obrigado, Washington. E a palestra será realizada no pavilhão João Lira Filho, 6º andar, Bloco E, no auditório do Instituto de Medicina Social, sala 6012, às 14 horas. A entrada é franca. Para maiores informações, no número 2587-7959. Ciro Mahomed para o telejornal UERJ Online. Obrigado, Ciro. Bom, e antes da nossa última notícia, vamos a um rápido comercial. Desde 1991, a livraria Galileu é referência na venda de livros didáticos, paradidáticos e dos mais variados assuntos. Hoje, a Galileu é reconhecida como uma das mais completas livrarias do Rio de Janeiro, com 3 lojas bem equipadas, estoque para venda imediata, além do serviço de televendas e da livraria virtual. Você encontra a Galileu em Ipanema, Tijuca e no Largo do Machado. Bom, e na quarta-feira, os trabalhadores técnico-administrativos e docentes da UERJ farão uma paralisação. Na segunda, Luiz Portillo foi averiguar a situação. Confira agora. Isso mesmo. A paralisação foi aprovada na Assembleia do Sindicato dos Técnicos Administrativos, o Sintuperj, que ocorreu no dia 11, e também na Assembleia dos Docentes, da Associação dos Docentes, a AS do UERJ, que ocorreu no dia 12. Na quarta-feira, vai acontecer uma manifestação com concentração às 10 horas aqui na UERJ, mas essa manifestação segue para o Palácio Guanabara. São os trabalhadores da UERJ reivindicando o fim do congelamento salarial, que já dura mais de 8 anos. A ideia é a de colocarmos nas ruas, para o grande público, a situação em que os trabalhadores da UERJ estão entrando no oitavo ano sem qualquer reajuste salarial que coloque os vencimentos de servidores numa situação não só mais digna, mas até da própria sobrevivência. A adesão dos professores a este ato e a paralisação de quarta-feira, o senhor acredita que vai ser grande? Olha, imaginamos que sim, porque nós temos sentido o desagrado de todos os docentes desta universidade com a situação que estamos vivendo. Além do mais, esta não foi uma medida criada nos gabinetes, foi decidida numa Assembleia dos Docentes, com um número bem representativo de professores. O senhor sabe quantos professores participaram da última Assembleia? Nessa última Assembleia nós tivemos já situações acima de 50 e até acima de 100 professores, o que é uma raridade nas assembleias que nós vivenciamos. E vai ser um ato conjunto com o Sintuperj? O ato conjunto é uma tradição. Nós trabalhadores temos há muitos anos reivindicado igualmente os reajustes e uma condição digna de salário, evitando sempre que alguma das categorias seja favorecida em relação à outra. O ato vai ser esse ato, vai ser conjunto, a paralisação vai ser conjunta com os trabalhadores técnicos administrativos. O ato foi decidido tanto na reunião dos docentes como na reunião dos servidores técnico-administrativos. E em cada uma delas ficou, inclusive, combinado que seria feito conjuntamente pelas duas categorias. Isso aí. E agora há pouco nós conversamos com o vice-diretor da Faculdade de Comunicação Social, o Ricardo Freitas, e ele disse que a FCS funciona normalmente na quarta. Porém, estudantes, funcionários e professores têm a opção de aderir à paralisação ou não. No entanto, nenhum professor ou funcionário avisou que faltaria. Agora, esperar para ver se essa paralisação vai conseguir o apoio de toda a universidade. Bom, o Telejornal UERJ Online fica por aqui. Não esqueça de acessar o nosso blog, que é blogdatvUERJ.blogspot.com. E não perca a nossa programação de quarta-feira, a partir das 16h30 com o Penúltimas. Até uma próxima conexão. Até lá.